Tá começando mais um episódio do Tirando o Crachá. Olha, só pela conversa dos bastidores aqui, eu tô muito empolgado, viu? Ele tá há 3 anos à frente do seu comércio, é de uma família super tradicional, de um dos comércios que eu acredito que você lembre, Farmácia Silva. Seja bem-vindo, Marco Silva, no Tirando o Crachá. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui. Esse diálogo já de aquecimento, já descobri um bocado de coisa de minha vida aqui. Então, bora lá. Tô pronto. Show de bola, seja muito bem-vindo. Para a gente é uma honra, um prazer tê-lo conosco, principalmente uma figura de alguém que contribui para a nossa cidade. Então temos muito o que discutir e, sem dúvidas, falar das inovações que a sua presença tem trazido ao OPA. Verdade, a gente, hoje nessa atividade de... Imagine, eu sou sindicalista hoje em dia. Se eu falasse isso há 6 anos atrás, eu diria que tá maluco, né? Porque realmente a gente precisa até aproveitar para desmistificar um pouquinho essa coisa de sindicato, as pessoas entenderem direitinho como é que isso funciona, é importante também. E aí, a missão da gente agora é essa, né? Primeiro, retribuir tudo que essa cidade deu à minha família, né? A família que veio de fora aqui não tinha nada, né? Meu pai, quando chegou aqui, veio a família toda, tá falando aqui que veio a família toda num táxi, né? No Fusca, né? Que dentro do Fusca cabia a mulher, 2 filhos, mais um na barriga e tudo, e todos os bens que ele tinha, né. Então chegou aqui em feira, trabalhou muito e prosperou, então é importante a gente dar essa retribuição à cidade. Eu acredito que você tenha acompanhado seu pai, né, na Farmácia Silva, na construção. Conta um pouquinho pra gente como foi, assim, os bastidores, como é que ele decidiu montar uma farmácia, começar, como é que o senhor também ajudou de certa forma? Na verdade, eu quando eu entrei na farmácia, apesar de ser entrado muito cedo, mas como eu falei, meu pai veio abrir a farmácia em Feira de Santana, vindo de Alagoinhas, eu estava na barriga de minha mãe, então eu era muito pequeno. Eu diria que foi a segunda fase da farmácia Silva. Meu pai era um homem que, tinha 3 assim, coisas muito fortes na sua vida: o trabalho, a família e o time que ele torcia, né. Então, ele dedicava muito a família ao trabalho e naquela época era muito trabalho, né. Aquele lema que a gente fala, né, do o que engorda o boi é o olho do Eu, dono. Então, naquela época mais ainda, porque hoje a gente tem os controles, tem tecnologia, tem uma série de coisas, mas naquela época não, era a presença realmente no balcão, o atendimento, que ainda hoje é fundamental, o atendimento ao cliente, mas tá ali, né, de do primeiro horário até o último horário, até o último cliente, como ele falava, né, perguntava a ele qual é o horário de fundamento do funcionamento de farmácia, ele: "Do primeiro ao último cliente". Não tem um horário. Se quiser me ligar para estar lá de madrugada, eu tô. Se quiser ficar até de noite, eu fico. Então, foi na segunda fase. Meu pai teve um desempenho muito grande. Ele primeiro trouxe meus tios para aqui, para ajudá-lo. E aí depois chegou meu irmão mais velho, Júlio. Eu, depois cheguei, que eu fiz, né, meio contabilidade na UFS, aqui em Feira. E é outra alegria que eu tenho de ter feito UFS. E depois chegou o meu irmão do meio, onde ele e minha irmã trabalhou pouco lá, né? Nós somos 4 filhos. E um em cada lugar que meu pai foi trabalhando. Um nasceu em Pedrão, o outro em Alagoinhas, eu em Feira, e Simone também em Feira. show de bola. Falando um pouco do Sicomércio, o que é que esse órgão representa e qual é a labuta do dia a dia dos empresários para lidarem com tantas convenções, tantas obrigações para além da esfera trabalhista, né? Ah, poxa, é muito bom ter esse espaço assim, né, essa audiência para, mas é primeiro a gente mudar aquele conceito, né, que sindicato só era mesmo vinculado às negociações, coletivas, né, e que eu digo que não existe motivo de ter aquele embate entre trabalhadores e empresa. Eu costumo dizer que a gente tem uma convergência muito maior do que divergência. É claro que pode ter uma divergência na época de benefício social, que pode custar mais caro, que a gente tem que ter o cuidado com o empresário poder pagar, um índice de reajuste também, né, tendo visto que a gente tem períodos de inflação alta no Brasil. Mas eu diria que mais de 90, 95% são convergentes, né. Nosso maior capital é o trabalhador, né. Sem gente, máquina você compra, máquina você importa, mas gente não, gente você tem que, né, tem que ter gente preparada. Então, primeiro é quebrar esse mito, né, dizer que a gente tem muito mais convergência do que divergência, e segundo é trazer o sindicato para a sociedade de um modo geral. Parar de ficar só naquela questão de: "Não, o sindicato só faz negociação salarial, negociação de convenção coletiva", não. Hoje a gente participa realmente de todos os temas da sociedade. A gente
faz parte do terceiro setor, né, da sociedade civil organizada, e a gente tem que realmente dar nossa contribuição para a sociedade, nossa opinião, não é isso? Nossa contribuição nesse debate e trazer também elementos e conhecimentos também para a sociedade. O senhor acha que ainda tem aquele estigma ruim do sindicato? O senhor acha que ainda pega um pouquinho nessa questão? Tem. Tem, e diria a vocês que isso foi fruto do passado, quando a contribuição sindical era obrigatória antes da reforma trabalhista, né? Os sindicatos, tanto os laborais que tinham um dia de salário do trabalhador chamado imposto sindical, que dava, multiplica isso pela quantidade de trabalhadores que dava muito dinheiro realmente, e os sindicatos empresariais tinham 1% do capital social das empresas a cada ano. Então muitos sindicatos ficavam acomodados realmente, porque sabia que os recursos iam entrar e não tinham necessidade assim de fazer um trabalho. Hoje não, hoje o sindicato tem que representar realmente, porque a gente não tem mais nenhum tipo de receita vinculada ou obrigatória. As receitas hoje do sindicato vem da Associação dos Empresários, uma associação voluntária, e também pela contraprestação de alguns serviços, inclusive da convenção coletiva, né? Então mudou completamente, e esse estigma está realmente aqui, inclusive é uma meta da CNC, que nós fazemos parte de um sistema confederativo, a CNC em nível Brasil, nos estados tem as federações e nos municípios tem os sindicatos. A estrutura é essa. E uma das metas realmente é transformar isso, né? Tirar aquele estigma, como vocês me falaram, que o sindicato realmente às vezes tá mais para atrapalhar do que ajudar a nossa vida, sendo bastante honesto. Perfeito. Como presidente do Sicomércio, né, entendendo as debilidades locais e principalmente na sua conjuntura de contador, que reverbera muito a importância de entender o outro lado também do empresário. Quais são os desafios que o comércio de feira enfrenta hoje e como o Sicomércio tem buscado essa adaptação? Eu diria que nosso maior desafio nesse tema é fazer com que o comerciário se sinta valorizado. Tinha essa ideia que o trabalho no comércio era só enquanto ele fazia uma faculdade ou enquanto encontrava uma coisa melhor, o primeiro emprego, não é isso? E a gente tem que mudar isso. Mudar, e como é que muda isso? Com informação e com valorização. Hoje todo comerciário já tem um, um plano de benefícios como assistência odontológica integral, 100% dos comerciários de feira tem, né? Tem também assistência também médica, que a gente vai evoluir o dia que isso chega a ser presencial, que hoje ainda é via telemedicina, mas com profissional médico realmente, não só clínico, como mais de 9 especialidades. E nossa meta é, ao longo dos tempos, andar nesses dois vertentes. Primeiro é dar uma assistência melhor, porque se ele tiver uma assistência de saúde boa, ele vai pensar, poxa, se eu perder meu emprego, eu vou perder esse benefício. E hoje, menos do que há 2 anos atrás, a gente pedia muito trabalhador para qualquer serviço, até serviço que não era, digamos assim, regularizado, que era regulamentado, né? Entregador, né? Serviço de mototaxista, o pessoal, a gente pedia muito para esses segmentos, e hoje a gente perde bem menos, porque o pessoal tem uma série de vantagens, e já pensa hoje, né? Não, vale a pena ser comerciário porque eu tenho alguns benefícios. E a tendência é esse crescimento. Isso é do lado do trabalhador. Do lado das empresas é da informação. O empresário ficou muito assustado com o mundo digital, com a venda na internet. E ele precisa entender que ele vender na internet, ele que tem um comércio físico, é muito mais fácil do que quem não tem experiência entrar no mundo da venda digital. Pode olhar, as grandes empresas do mundo digital têm muito mais dificuldade de ir para o mundo físico do que o contrário. Perfeito. Você vê que as grandes empresas do mundo digital, agora mesmo falo que vai ter uma loja física da Shopee em São Paulo. Para eles é um desafio, uma gigante como a Shopee, uma gigante mundial. Para eles abrir uma loja deveria ser uma coisa Simples, né? simples, mas não. Está sendo um desafio. Estudaram por mais de 5 anos. O Mercado Livre agora está entrando também no ramo de medicamentos. Pela legislação, para vender medicamento tem que ser uma farmácia física, então eles adquiriram uma farmácia física em São Paulo para entender esse mercado. Então eu diria que o empresário, do lado do empresário, é ele entender que a tecnologia está do lado dele, não contra ele. Perder o medo da tecnologia, né? Quando a gente começou a trabalhar, aí eu vou
Vou entregar a minha idade, viu, gente? Quando eu fui começar a trabalhar, a farmácia Silva automatizou, se digitalizou muito rápido, muito precocemente, em 1978, né? Meu pai que me conta isso, gente. Então a gente, era um desafio muito grande. Aqui em Feira de Santana tinham poucos computadores. Tinha um grande na empresa aqui de móveis, a Sadel, que era de cartão, igual cartão de loteria esportiva antigamente, que era um papelzinho furadinho, não era disco digital, disco ótico, não. Eram cartões que eram perfurados, era muito caro. O primeiro computador que a farmácia Silva comprou, em 78, foi um CP500 e uma impressora P500. E aí a gente falou, é muito lento essa impressora, era 80 caracteres por segundo, só no sentido. E aí vamos comprar uma impressora boa, custava o preço de um Opala Diplomata. Um Opala Diplomata hoje, comparando no Brasil, seria o quê? Seria um Corolla, né? Um Corolla Altis, um Corolla completo, que hoje custa uns 200 mil reais. Então imagina uma impressora naquele tempo, custaria 200 mil reais. Você vê como era o desafio. No Brasil tinha uma coisa que atrapalhou minha geração muito, que foi a tal da Lei da Proteção da Informática. Era proibido importar computadores no Brasil. A gente tinha praticamente aqui uma empresa estatal chamada Cobra Computadores do Brasil S.A. e o mercado paralelo, que você não tinha garantia, não tinha assistência, e a IBM. A IBM, para grandes empresas, caríssimo, né? Uma empresa americana, caríssimo. E a gente não tinha acesso, né? Quando a gente viajava para congresso e tal, quando a gente via aquele mundo que já existia já, programa de computadores fazendo a contabilidade, folha de pagamento, planilha Excel no início dos anos 80, a gente ficava, não é possível, porque no Brasil não tem? Exatamente por essa falsa proteção, né? Quando você protege demais, você não deixa seu filho crescer. E foi exatamente isso. Então, voltando, né? Falei um pouquinho sobre essa perda que minha geração teve da digitalização. A gente se digitalizou muito tarde, apesar de eu ser envolvido com isso, né? E já lá atrás a gente desenvolveu o sistema de computador, uma série de coisas, mas eu sou meio digital, meio analógico ainda. Essa nova geração, sou híbrido. Essa nova geração é 100% digital, né? Nativa digital. Você dá um celular, um bebê, ele já coloca o dedinho ali, né? E já vai para ele natural. Para a gente não, a gente ainda tem isso. Então, os desafios são esses. Para o trabalhador, ele se sentir valorizado, ele achar, né? Isso está acontecendo, vai acontecer, até porque a mão de obra está ficando mais escassa realmente, né? Você vê que a gente está com um nível de empregabilidade bem alto, né? Alguns segmentos já estão sem mão de obra, como tu, você viu. Você falou nisso, é interessante que todos os dias Magno manda meio que um boletim da Casa do Trabalhador. É raro você ver os dias que não tem menos de 100 vagas. Exatamente. Todo dia é 100, 190, 200 vagas. Por que isso? Porque realmente as pessoas hoje, com a tecnologia, elas estão escolhendo o seu trabalho. Então, hoje, muitas pessoas querem ter liberdade, não querem mais aquele... E o empresário também tem que evoluir nesse sentido. Sim. E aceitar trabalhos realmente intermitentes, de meio período. Tem gente que acha que não vai trabalhar de manhã até de noite. De 8 da manhã, sai de casa às 6 da manhã e voltar para casa às 7 da noite. Ele quer ter um tempo para academia, para estudar, para viajar. Então o empresário também vai ter que evoluir nesse sentido. E o que lá atrás era muito estranho você falar assim, você dizer, pô, ele não quer trabalhar, não é isso. Ele quer trabalhar do jeito que ele acha que é bom para ele. Então a legislação também tem que evoluir nesse sentido para casar, né? Casar essa modernidade que as pessoas não querem. Veja quantas pessoas estão fazendo aí transporte por aplicativo, né? Tanto que quando quiseram regulamentar, quando o governo quis apertar, a reação deles foi muito grande. Eles querem exatamente ter a liberdade. No dia que eles tiverem um pico fixo com a empresa, que for cumprir horário, bater horário, para eles deixa de fazer sentido isso. Então, essa adaptação tem que acontecer rápido, porque o mundo está girando muito rápido. Você trouxe uma conotação muito importante, que foi a questão da tecnologia e da adaptabilidade dela diante do cenário do mercado. Quando a gente vai para essa esfera do fato social, e foi muito importante trazer essa analogia que trouxe, de fato, a tecnologia ela sempre está presente. E a forma como a gente adequa o nosso negócio está totalmente vinculado ao uso dela. Então, como é que o Sicomércio hoje se adapta a esse contexto tecnológico, né? Dentro de um mercado que, na sua ideologia, já está se tornando cada vez mais tecnológico, e dentro de uma esfera que vocês ainda atendem muito a esfera local, né? O comércio em si,
o espaço físico. Então, como é que tem sido essa adaptação da tecnologia, de inteligência artificial e todas essas inovações frente a um órgão tradicionalista? É um dilema. Olha que dilema para a gente, porque, como você falou, é tradicionalista mesmo. Né? Nosso representado, nosso associado, acha estranho uma série de coisas quando a gente toma atitude. Por exemplo, hoje a gente tem um diálogo com o Feiraguai, com o Shopping Populata, Cidade das Compras, muito grande, muito forte, porque a gente entendeu que a gente é um ecossistema. Né? Se o comércio, para ser forte, ele tem que ser atrativo. O cliente, quando vai no Feiraguai, no Shopping Cidade das Compras, ele vem em Feira de Santana. Ele não vai só lá, ele compra na cidade. Então, realmente uma coisa que a gente teve que quebrar foi esse mito que eram inimigos. O comércio era inimigo do Feiraguai, que era inimigo do shopping, Cidade das Compras. Né? Então é isso. E trazer tudo isso no ecossistema, principalmente para você dizer ao empresário que ele, né, precisa ter uma visão 360 graus realmente, ter uma visão em todos os sentidos, porque aquilo que a gente falou, a tecnologia hoje não é mais um acessório, um equipamento que você compra, é tudo, né? É tudo. Você quando pensar, você tem que pensar como é que isso vai interagir com o meu cliente, né? Como é que você vai pensar tudo isso? E na entidade, para você ter isso, é realmente paradigma. Eu faço parte da federação, né? Sou diretor da federação. E lá, por exemplo, eu sou um dos mais jovens. Aí, vocês verem assim, o desafio que é implantar tecnologia lá em inovação, mas nosso presidente, por exemplo, ele é muito inovador e tem buscado isso, tem até, entre aspas, forçado a barra para que os sindicatos evoluam. Ele criou, inclusive, um programa chamado Sindicato, Sim de Sim, e a continuação Sindicato, trazendo ferramentas, consultoria, investimento para que os sindicatos façam isso. Procurem evoluir tecnologicamente também na gestão para estabelecer aquilo que a gente conversou no início, ter o diálogo direto com o poder público e com o representado dele. Né? Então é isso. Esse desafio é você trazer para dentro da instituição tradicional isso. A participação das reuniões que a gente faz hoje em dia e vai caminhar para uma reunião também digital, online também, porque as pessoas querem participar de onde estiver, às vezes até dentro do carro, né? Perfeito. Em deslocamento. Então, é esse o desafio, buscar em instituições tradicionais que tem um ranço de público, no bom sentido, ranço, eu digo, um modelo público, né? Sim. Sindicato é muito atrelado a poder público, a depender do governo, porque dependia do governo antigamente, realmente. O imposto sindical quem recolhia era o governo federal. E hoje ela é 100% financiada por recursos privados, 0 centavos de tanto o sistema SESC e Senat, que faz parte do nosso raio de atuação, é todo com o dinheiro do empresário, de você que está ouvindo a gente aí, que paga sua guia no INSS, que paga o DAS Simples. É com esse dinheiro que é feito. Então, buscar trazer isso tudo para um contexto que tem uma cara de antigo, mas que precisa ser modernizado. Para onde o comércio de feira ainda pode crescer, seu Marco? A gente abriu um shopping popular Cidade das Compras ali, algo novo que o pessoal ainda quer que torne aquilo ali viável, que pede. A gente hoje já vê os bairros crescendo muito, o comércio crescendo muito pelos bairros, né? O que é que você pode falar a respeito? Para onde o comércio de feira pode ir? Acho que o maior desafio hoje do comércio de feira não é nem para onde ele vai crescer, porque ele já está crescendo. Hoje cada bairro é uma pequena cidade, né? Você vai no Tomba, Cidade Nova, Artemio Artires, Avenida de Iguatemi, Jorge Américo, são verdadeiras cidades. Nosso desafio hoje é não deixar o centro morrer. Os bairros vão crescer, não tenha dúvida, né? Vai continuar cada vez mais as pessoas que moram no bairro procurar se resolver ali mesmo, em serviços, em produtos. Imagine, você não quer mais pegar um carro ou um ônibus para vir fazer um mercado. Você quer fazer no seu bairro mesmo. Né? E os próprios atacados estão entendendo isso e estão fortes no bairro. Né? A gente está tendo aí uma profusão de mercados e atacados, né? E atendendo as mais diferentes regiões ali. E tem espaço para todo mundo, porque tá chegando mais gente aí. Né? Isso é até uma coisa pra gente falar sobre isso, como é que me perguntam muito, como é que cabe esse pessoal todo aí? Sacou, tá? Não é assim?
Esse pessoal vai conseguir sobreviver? Vai. Feira de Santana é um polo regional. Como eu falei, e quase 50% dos nossos clientes vêm de fora. Então, isso é mais uma fortaleza para a Feira de Santana, que tem duas características fantásticas, que é que a gente tem em feira, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Eu queria muito falar sobre isso, porque eu acho que Feira de Santana é essa locomotiva imparável. Mas, respondendo a sua pergunta, os bairros vão continuar crescendo, cada bairro vai ter realmente, vai ter independência, praticamente independência. Show. Pode acreditar nisso, podem acreditar nisso. E o centro é nosso grande desafio. Por isso que a gente sempre fala, quando conversa com o poder público, quem não teria vontade de ter um centro administrativo aqui em Feira fantástico? Mas será que se a gente tirar toda a estrutura da prefeitura do centro da cidade, será que se a gente tirar a estação rodoviária do centro da cidade, será que a gente não vai enfraquecer a cidade? E olha a experiência mundo afora. Quando os centros morrem, é difícil ressuscitar. Vejam nas grandes cidades o que acontece com os grandes centros. Problemas de usuários de droga. O comércio tem que fechar cedo por causa da segurança, ou da insegurança, um dia assim. E para você recuperar isso custa muito caro. Então, Feira de Santana tem um comércio de centro ainda muito forte. E nossa luta, eu diria que uma das nossas missões realmente é manter esse comércio forte. A gente sempre conversa com o poder público. Uma rodoviária grande, nova, moderna, fantástico. Mas o que é que a gente vai fazer com aquela área ali? Vai deixar lá uma problemática. Vês? O centro da cidade, a gente vai tirar toda a estrutura da cidade, da prefeitura do centro, e os prédios que são ocupados pela prefeitura. O que é que vão ser? Veja o exemplo do prédio do INSS ali na Praça Bernardino Bahia. Está lá fechado, abandonado, praticamente abandonado. Dizem que tem um grande arquivo lá, que eu acho que nem faz sentido, porque todo aquele material já está digitalizado. Mas tem quantos anos fechado aquilo ali? Mais de década, né? Imagina o problema que é isso para a cidade como Feira de Santana. Então, os bairros vão muito bem, vão continuar crescendo. Nossa preocupação maior é preservar o centro. Eu fico muito feliz com essa preocupação que os entes federativos estão tendo, principalmente municipais, com essa evolução de feira, né? Por essência, feira começa por uma feira, né? Literalmente falando. Então já é pujante em comércio. É uma característica muito nata e que os órgãos aí estão cada vez mais buscando energizar essa operação para tornar mais fluida. A gente vê que são quase 700 mil habitantes e quase 1 milhão de passantes, né? Então, feira tem essa revolução em relação ao comércio. Eu acredito que é esse ecossistema citado anteriormente que vai mudar todo esse contexto, trazendo, né, essa concepção e essa inovação que já vem buscando. O que a gente pensa em trazer a nível de preparar mais esses empresários locais para que estejam mais ambientados em relação a essa legislação que vem dos sindicatos e que, por hora, acabam sendo mais importantes do que a própria CLT? É verdade, né? Feira de Santana que nasceu como cidade comercial de Feira de Santana. Então o comércio está realmente no nosso DNA. Isso tem como negar. E a gente tem uma série de desafios para o empresário da cidade. Um logo aqui na porta, né, quase, na esquina, que é a reforma tributária. Que a gente precisa falar muito sobre isso, né? Eu espero que vocês façam aí vários programas para falar para isso, porque tem, por exemplo, 2 detalhes que tem empresário que não se atentou a isso ainda e acha que é problema do contador. Aí quando você pergunta para ele, como é que tá você em relação ao reforma tributária? Ah, não sei, meu contador disse que vai acontecer, né? Que é agora, né? Ele tem que falar, primeiro, se ele não tiver um sistema, um software pronto dia 1º de janeiro de 2026, a empresa dele vai parar. Vai parar. Se ele for prestador de serviço, ele ainda vai ter um portal nacional que ele vai conseguir emitir uma nota fiscal de serviço via portal. Mas se ele é uma indústria, um comércio que precisa cadastrar um produto, precisa emitir uma nota com destaque de CBS e IBS, que vão valer já a partir de 1º de janeiro, a nota dele nem validada é. E sem nota você não fatura. Então, eu que vivi o bug do Millennium, trabalhei no plantão do 1º de janeiro de 2000, a gente esperou, né? A gente trabalhava com informática, fizemos uma força-tarefa, porque os sistemas iam parar, ia travar tudo e tal. Não aconteceu, mas pode ser que aconteça agora, 1º de janeiro de 2026, o bug da reforma tributária. Muitos empresários não estão atentos a isso. Outra coisa também é o pessoal do Simples. Principalmente o pessoal que vende
para outros CNPJs. Não se atentaram que vão ter que fazer uma escolha agora, que só pode mudar lá em setembro, né? Então se atentem a isso, empresário. Converse com o seu computador, com o seu fornecedor de sistema. Como é que está você? Você já está adaptado? Como é que está seu certificado digital? Está em dias? Porque tudo isso vai ser determinante para você trabalhar ou não dia 1º. Então, esses 2 alertas aí para o pessoal, importantíssimo, né? Para a gente fazer. E no contexto todo é isso, buscar, como eu disse, e a gente vai repetir algumas vezes, é que hoje a tecnologia não é mais um acessório, não é mais equipamento, é tudo na empresa. Então, quando o empresário pensar no negócio dele, ele tem que pensar em tecnologia. Mas aí vem a boa notícia. Qual é a boa notícia? Lembra que eu falei dos preços exorbitantes que tinham antigamente? Para você se informatizar, você tinha que escolher, vou comprar um caminhão para a empresa ou um computador. A escolha era mais ou menos essa. E hoje, com o celular, com o smartphone, com o tablet, com um mini computador, você tem possibilidade de ter tudo ali. Hoje, um celular, smartphone, tem mais tecnologia do que aquela nave que foi lá para a Lua. O primeiro computador da gente tinha 48 KB de memória. 48 letras. Que hoje não é nem uma fotozinha. Uma foto é 5 MB hoje em dia. É bit mais de 1000 vezes a capacidade com o computador que tinham naquele tempo. Então, aproveitem, a tecnologia barateou. E eu volto a dizer, não tenham medo da tecnologia. Ela é sua aliada. E não se briga com o aliado. A gente está chegando ao final, mas tem alguma consideração final que o senhor gostaria de fazer? Sim. Dizer que Feira de Santana é uma cidade especial, tem 2 características fantásticas. A primeira é a sua localização geográfica, imbatível. São aqui no miolo do Brasil, no miolo do Nordeste, todo mundo tem que passar por feira. E a outra é nosso povo. Para eu dar um recado para esse povo. Nós não somos bairristas. As pessoas que vêm para a Feira de Santana são abraçadas, são reconhecidas. Isso para a gente é uma fortaleza imensa. Por isso a gente tem aquele ecossistema tão diversificado. A gente aqui é um polo de saúde, um polo de educação, comércio, indústria. Tudo isso a gente tem aqui. Então, essas 2 características fazem de Feira de Santana essa cidade imparável. Então, é aproveitar isso, aproveitar esse momento de união entre as entidades empresariais, entre os poderes públicos também. Hoje o governador, o prefeito conversam. Aproveitar tudo isso. É como se você tivesse assim um barco à vela e o vento está passando. A favor. A favor. Então, abra sua vela, alinha ela direitinho, pega o vento, Liga o barco, né? liga o barco, porque Feira de Santana está pronta para navegar. As redes sociais do Cicomércio, @Cicomércio mesmo. @Cicomércio FSA. Você pode seguir lá, @Cicomércio, a do senhor. A minha também. A minha você não vai ver que eu postar de não, é Marco FSA, de Feira de Santana. Você vê que até no meu... Eu vou feira. Tem uma declaração de amor a Feira de Santana. É isso, Corinha. Seu Marcos, mais uma vez agradecer a participação do senhor. As portas estão bem. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, como essa história, a possibilidade de contar um pouquinho da história de minha família, a história também do Cicomércio. Então, estou pronto sempre que se chamar. E é isso, pessoal. Tirando o crachá, tá ficando por aqui. Clarinha, eu tiro o crachá pra ele, não sei. Eu também tiro, hein? Valeu, pessoal. Até a próxima quarta. Valeu!